Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você já sentiu medo? Eu sei, eu fiz essa pergunta no outro vídeo. Mas será que você não já sentiu que Deus está te chamando para algo novo? E o medo nos impede de avançar? As dificuldades nos impedem de dar o próximo passo? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler apenas alguns versículos. Mateus 14, verso 30, vai dizer assim: Mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, irmãos, Jesus anda por sobre o mar. É uma passagem que todos nós conhecemos de cor e salteado, todos nós cristãos que vamos à igreja, que usamos a Bíblia, que estamos atentos ao culto. É uma passagem muito falada nos nossos cultos. Ela vai dizer que Jesus, após se despedir de uma multidão, envia seus discípulos ordenando que eles entrem no barco e vão para o outro lado. E Jesus fica ali orando. Lá, por volta de 3, 6 horas da manhã, quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre o mar. E quando os discípulos veem que Jesus está vindo, eles se apavoram e começam a gritar: é um fantasma, é isso, é um fantasma. Até que Jesus diz: não tema, ou não temais, não tenham medo, sou eu. Irmão, que palavra linda, né? Quando você ouve de alguém que você está ali num certo desespero, precisando de algo, e chega alguém e diz assim: calma, sou eu, vou te ajudar. Eu estou aqui, não temas, não se preocupe. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse relato bíblico. Jesus chega andando por sobre o mar. Eles com medo, os discípulos com medo, estavam num barco. A gente costuma falar que o barco é a nossa vida. O mar são os problemas, as dificuldades, são os ataques. Mas Jesus chega ali. Se o mar são as dificuldades e os ataques, Jesus vem por onde, irmão? Ele vem por sobre tudo isso. Porque nos mostra que Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. O que nos mostra que Ele anda por sobre o mar, Ele anda por sobre as nossas dificuldades, os nossos problemas, aquilo que tenta nos parar, o nosso medo. E aí Pedro, o mais ousado, como a gente costuma falar, ele olha para Jesus e diz: se és tu, permita que eu vá, permita que eu também ande. E Jesus diz o quê? Vem, vem. Irmãos, e aí entra o que nós queremos que você entenda hoje. Que não basta ter ousadia para avançar. Não basta se jogar. Até porque, irmão, o Evangelho não é competição. Hoje estamos vivendo o tempo em que as pessoas pensam que pregar o reino de Deus é competição, de qual é a igreja melhor, quem canta mais, quem prega melhor, quem faz isso melhor, quem faz isso ou aquilo outro melhor. E não é isso. A palavra do reino é dependência, é crer, é acreditar, é esperar no Senhor, é confiar que Ele na hora certa, Ele vai entrar com a providência, estendendo a mão como Ele estendeu aqui para Pedro. E Pedro, afundando, gritou: socorre-me. Você já gritou para o Senhor? Ajuda-me, Senhor, eu não sei qual caminho seguir, eu quero andar na Tua presença, mas não consigo, o medo me atrapalha, os problemas me tiram da Tua presença.
As dificuldades me impedem. Eu não consigo largar o meu eu. Já gritou, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Porque Ele vai estender a mão. Ele vai te pegar pelo braço e vai te colocar de volta no barco da vida, onde Ele é o condutor. Mas é preciso que você creia, que você clame, que você grite, se desperte enquanto há tempo. Essa passagem ela foca no momento em que Jesus caminha sobre as águas e convida Pedro a fazer o mesmo. É um texto poderoso sobre o controle de Deus sobre o caos e o desafio de confiar em meio à tempestade. O desafio de confiar em meio à tempestade, em meio às dificuldades, aos problemas, em meio à desordem. A ordem de Jesus para Pedro foi para que ele venha. Vem! Você quer vir? Então vem. Mas olha isso aqui, irmão. No auge da tempestade, os discípulos ficaram aterrorizados ao ver Jesus, achando que era um fantasma. A frase, sou eu, não temas ou não temais, é a âncora de segurança. Jesus, como eu já falei, ele vai chegando, vai se aproximando, e os discípulos se aterrorizam. É um fantasma, sou eu. Em meio às nossas dificuldades, irmão, em meio a qualquer problema, Jesus ele sempre vai estar ali. A gente está vendo a solução, mas ao invés da gente clamar, a gente se aterroriza mais ainda. Quem é este? Este é aquele que criou os céus, é aquele que é todo poderoso, é aquele que diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O passo de fé de Pedro. Pedro desafia a lógica. Ele não quer apenas que a tempestade pare, ele quer estar onde Jesus está, mesmo que isso signifique sair da segurança relativa, o barco, para o impossível. Irmãos, Pedro ele quer dar um passo a mais. Você deu um passo a mais na presença do Senhor. Vá além, mas eu estou falando de fé. Eu estou falando de servir a Deus com autoridade, de seguir os passos de Jesus. Pedro não foi simplesmente porque ele queria andar sobre o mar, não, ele foi porque Jesus estava ali. Jesus estava chamando, então vem. Jesus te chamou para uma grande obra, então vá. Deu o primeiro passo. Saia do barco. Ainda que onde você está significa segurança. Mas olha o que é o barquinho no meio do mar. O barquinho não é nada. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele vence as leis da física. O texto prepara o leitor para o que acontece em seguida, quando ele olha para o vento e afunda. Mas o trecho mostra o poder de Deus em salvar. O texto mostra que quando Pedro pede socorro, Jesus estende a mão. Olha aqui, irmão. Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, quantas vezes nós estamos assim, duvidando do poder de Deus, duvidando do agir de Deus, duvidando do que Deus pode e quer fazer em nossas vidas. Mas uma coisa que muito chamou a minha atenção foi aqui, ó. Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Irmão, muitas das vezes as coisas vai tudo bem, está tudo ótimo. E a gente cisma em sair do barco, da segurança da igreja, da segurança de um pastor, da segurança da família, sem que Jesus nos chame. Pedro falou, então deixa eu ir. Jesus vem, mas Jesus estava lá. Nem tudo que nós queremos fazer, Jesus está no controle. Jesus está lá.
E o texto vai dizer que voltando para o barco, a tempestade cessou. Voltando para a segurança da casa, voltando para a segurança da igreja, do pastor, voltando para a segurança da família, tudo cessou. Eu não sei o que você está precisando de ouvir hoje, mas como está a sua família? Volte para a sua família, volte para a sua casa. Tome posse daquilo que Deus te deu. Viva uma vida santa para a glória do Senhor. Seja um pastor, como diz a palavra de Deus, servindo ao Senhor conforme a lei e os profetas. Eu já comentei isso aqui também. Procura nos vídeos aí que você vai ver que eu já comentei aqui sobre as leis e o profeta. Irmãos, é necessário estarmos alicerçados no Senhor. Não apenas lermos o texto, mas estarmos dentro do texto para não falarmos aquilo que Deus nunca falou. Porque hoje as igrejas estão pregando que Deus nunca pregou. Pedro, ele andou sim sobre o mar, porque Jesus estava chamando. Ele andou no sobrenatural. Quer andar no sobrenatural? Deus está te chamando, Jesus está te enviando para ir. Se Ele está, vá. Agora, se Ele não está, irmão, fica quieto. Não saia do lugar onde Ele te colocou. É perigoso sair do lugar onde Jesus nos colocou. E mesmo quando nós desobedecemos, olhando para as circunstâncias como Pedro olhou, ele gritou, socorre-me. O jovem rico também gritou, vou à casa do meu pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno, mas o Pai o recebeu. Jesus está de braços abertos para te receber. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Não fique afundando em meio ou afundado em meio às tempestades por aí, em meio às dificuldades que você tem, em meio aos seus problemas. Volte, Jesus está de braços abertos. Ele quer te colocar de volta no barco, em segurança. Amém? Senhor Deus e Pai amado, que nós possamos, Senhor, tomar a atitude certa, a decisão correta diante de Ti, indo, Senhor, somente aonde Tu está, obedecendo somente a Tua voz, quando Tu nos mandares entrar no barco, que nós possamos entrar, quando Tu nos mandar ir, que nós possamos ir, e quando Tu mandares, Senhor, nós ficarmos, que nós possamos obedecer, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie na nossa caminhada, porque sabemos, meu Senhor, que as intenções do maligno, Senhor, do mundo, Senhor amado, são muitas, pois são muitos, Senhor amado, aqueles que olham para nós com um desejo maligno de que nós afundemos, de que nós paremos, de que nós, Senhor amado, não irmos mais adiante. Mas contigo, Senhor, na direção, Tu sempre estende Tuas mãos, Tu manda que o vento se cale, que o mar se acalme. Pai, nos coloca de volta na Tua presença, no barco. Que a nossa vida, Senhor, esteja diante de Ti. Que no Teu nome, Senhor, todo mar revolto seja repreendido. Todo vento contrário, Senhor, seja cessado para a glória do Teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nesta caminhada. Que possamos tomar, Senhor, o passo de ousadia e irmos adiante quando Tu nos mandares ir. Quando Tu nos chamares, então vem, que é o sobrenatural, vem, mas direcionado pelo Teu Espírito Santo, é o que eu te rogo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria para você andar nos seus caminhos. Não se esqueça, compartilhe, dê o seu like, convide seus irmãos, seus amigos, para estar se inscrevendo no nosso canal. Fica com Deus, a paz do Senhor.